Bora lá, bora lá, bora lá, que está começando mais um A Vida por Trás das Câmeras. Aqui é o lugar onde eu trago para vocês o infinito universo da arte de fazer cinema. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Satieff e o tema de hoje é processo, organização e método de um assistente de direção audiovisual. Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero dizer, gente, se você não quer ser assistente de direção audiovisual, se você não é um assistente de direção audiovisual, esse vídeo não é para você, tá? Então, de verdade, fica aí se você quiser aprender mais sobre a área, se você quiser se profissionalizar, se você quiser entrar no mercado, você será muitíssimo bem-vindo, tá? Hoje o conteúdo é denso, então bora lá. A gente vai começar a falar hoje sobre esse assunto que é fundamental para a sua direção. Ele realmente é um assunto que é longo, que é extremamente intenso e, cara, não vai caber numa live só. Então, a partir desse entendimento, eu dividi esse papo nesses 3 pilares principais, né? Processo, organização e método. E eu vou dar uma pincelada em cada um deles hoje, mas o mais importante é que você pode aplicar isso tanto na sua vida pessoal, mas enfim, a gente vai falar hoje fundamentalmente na aplicação numa produção cinematográfica. Então, bora lá. Antes de começar a falar qualquer coisa, né, sobre isso, é importante a gente frisar que o assistente de direção, cara, ele não é assistente do diretor, ele é assistente de direção. Ele não está ali para servir um cafezinho, para servir de babá para os departamentos, enfim, para nada disso. Que é importante a gente, né, entender o que é um assistente de direção. Depois a gente vai falar das funções de cada um, mas acho que é importante a gente já deixar claro aqui que a gente não é capaz, não é babá, enfim, dos departamentos, não é nada. O assistente de direção, ele direciona uma produção como um todo, né? Então, pontuando a partir da minha experiência, da minha perspectiva, o que eu acho que uma pessoa precisa ter para ser um bom AD, ele hoje não pode ser somente técnico, né? É essencial que ele acrescente, obviamente, criativamente, né? Que ele seja ali, tenha um olhar voltado para o artístico, é, mas enfim, o olhar artístico é importantíssimo, mas ele hoje não pode ser somente técnico, ele não pode ser. É essencial que ele seja criativamente, que ele acrescente criativamente, que ele tenha esse olhar voltado para o artístico. É uma função que, para mim, é prioritariamente assim, ligada à questão humana mesmo da coisa, né, de liderança. Ele é uma pessoa que agrega ao projeto, assim, no total da palavra agregar, mas beleza, se você já sabe, então eu vou puxar o que é o nosso papo de hoje, né? Que aí é onde entra o nosso papo de hoje. Para mim, cara, além do assistente de direção, né, ser técnico, ser artístico, essencialmente, né, lidar com a questão humana ali, né, do gerenciar a coisa, um diferencial de extrema importância hoje, que para mim é cada vez mais necessário que o assistente de direção também seja, assim, é que ele tenha uma visão estratégica, né, do todo, que ele tenha sim uma cabeça de produção. Cara, galera, da produção, não é para mim, é para lá, que não sei o quê. Não, conseguiu otimizar os processos, é, é de extrema importância, sabe? Não dá para sentar nessa coisa aí que muita gente traz do endesamento do cargo de direção. Enfim, para mim, a pessoa que vai agregar em todos os sentidos no projeto é aquela que sim é técnica, que sim tem um olhar artístico, que sim tem toda a questão humana, mas que também tem uma visão estratégica de planejamento de produção, sabe? Uma mentalidade de planejamento de produção. A gente tem que ter essa liderança organizacional. É de extrema importância, tá? Então, bora lá. Por que eu estou dizendo isso, né? Dessa coisa, dessa liderança, dessa cabeça de produção, desse olhar de produção, desse pensamento de produção, dessa construção junto. Cara, quem chama o AD vai ser o executivo ou o diretor, primeira coisa. Essas três figuras, né?
o primeiro AD, o produtor executivo e o diretor, eu já falei para vocês em outros momentos e repito, volto a repetir, repetirei sempre, eles são os pilares, assim, são os tripés da produção, né? Essas três figuras é o tripé de uma produção, né? Com eles, são entre eles que vão ser, que a galera vai trocar o tempo inteiro, né? Você, enquanto sem direção, você vai trocar muito com o produtor executivo e com o diretor, né? Então, essa tríade aí é o que vai fazer a roda girar. Então, a partir dessas perspectivas, dessa minha perspectiva, queria começar a botar os pingos nos is aqui, de fato. Então, para isso, eu vou ler um negocinho aqui para vocês, tá? Então, vamos entender a definição exata de processo, de organização, de método e de planejamento também, segundo o nosso dicionário. Então, o que é processo segundo o dicionário? Processo é uma ação continuada de alguma atividade que está em curso. Processo é uma ação continuada de alguma atividade que está em curso. O que é organização? É o ato, o efeito de organizar. É a estrutura regular das partes de um processo. Beleza, entendi o que é processo, entendi o que é organização. O que é um método? Método é o procedimento, a técnica ou o meio de fazer alguma coisa, ou seja, o método nada mais é que um processo organizado. Então, o processo e a organização, o processo está dentro da organização, a organização e o processo estão dentro do método. E o que é planejamento? É o ato ou efeito de planejar, é a preparação de um trabalho com o estabelecimento de métodos. Opa, peraí, o processo está dentro da organização, a organização está dentro do método está dentro do planejamento. Entendeu como é que uma coisa puxa a outra? Não tem como eu falar somente sobre organização sem falar de processo. Não tem como eu falar somente de método sem falar de organização. Não tem como eu falar sobre planejamento sem falar de método. Então, para eu falar de uma coisa está obrigatoriamente interligada à outra. Então, é importante que vocês tenham isso claro na cabeça de vocês, que vocês entendam que o processo faz parte da organização, que faz parte da sua construção de um método, que faz parte do seu planejamento. Então, essas coisas são extremamente importantes, tá? Então, bora lá. Entendido como o nosso Aurélio querido nos classifica o que significa processo, organização, método e planejamento, vamos entrar no processo em si aqui, começar a falar. Gente, hoje tem muita gente legal aqui. Queiroga, eu não sei nem o que te dizer, me deu gatilho aqui, lembrei de Olinda, me deu uma saudade do carnaval. Mas vamos lá, vou seguir aqui que se eu parar para falar que todo mundo está entrando aí, eu não sigo aqui a vida e a gente vai ficar 2 horas e meia. Eu adoro ficar aqui 2 horas e meia falando, mas tem que ainda tocar a vida. Então, bora lá. Processo. Cara, é extremamente importante que você tenha conhecimento dos processos dentro do desenvolvimento de um projeto, tá? Então, você precisa entender cada etapa de uma produção cinematográfica no todo e entender cada passo, cada etapa de cada processo, né? O porquê eles acontecem, onde eles acontecem, né? Em que momento eles acontecem, o timing exato que eles acontecem. Então, as etapas principais, né? As etapas, vamos chamar aqui as etapas mães, se é que a gente pode chamar assim, né? Dentro de um processo de uma produção cinematográfica, é a pré-pré, a filmagem e a pós. Só que entre a filmagem e a pós, para você ter direção, entra uma coisa que chama a desprodução, né? Entra para outros departamentos também, mas não é coisa ali a base, né, do pré, filmagem e pós, assim a gente tem um projeto, mas uma das coisas muito importantes que entra dentro do nosso conteúdo de hoje, né, falando sobre processo, sobre método, sobre organização, é a desprodução que entra nesse meio do caminho. Então é importante a gente não passar batido e não citar. Então vamos entender um pouquinho de cada processo, tá? Por que uma prova de figurino acontece na pré-produção? Por que uma reunião de análise técnica acontece na pré-produção? Uma visita de locação, um tech scout. Cara,
você fazendo uma pré bem feita, você se organizando, estruturando, levantando todas as coisas que você precisa levantar dentro de um projeto, né? Você economiza um tempo, um dinheiro, um custo lá na frente que assim é imensurável. Então, fazer uma pré bem feita, fazer uma pré organizada, te ajuda a eliminar problema futuro. Então, pô, Fernanda, sei lá, eu tô aqui porque eu quero começar no audiovisual, ou eu, pô, recém comecei no audiovisual e, cara, as pessoas não têm paciência para me explicar os processos e as etapas de cada processo. Cara, se a pessoa não tem paciência para te explicar, tu tá conversando com a pessoa errada, tá com medo de conversa. Então, primeira coisa que você tem que saber, se isso acontecer, é pergunta. Cara, pergunta. Primeira coisa, perguntar não ofende. Vale 1000 vezes você perguntar 5, 10, 15, 30, 80 vezes a mesma coisa até você entender do que você fazia errado. Então, assim, primeira liçãozinha da vida hoje é pergunta. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de questionar. Ninguém nasce sabendo, então pergunta, tá? Tem dúvida, não assume, não bate o martelo, não responde, não assume responsabilidade que não é sua. Espera aí só um minutinho que eu vou checar e já volto. Vai lá no teu líder, conversa com ele, fala sobre qual é o assunto, pergunta. A segunda coisa que eu acho que é importante dentro dessa construção é observe. Cara, sério, metade da minha vida profissional, metade da minha construção, para quem me conhece, sabe de onde eu vim, foi observação. E, cara, assim, isso eu posso falar com toda certeza para você. É muito mais fácil você aprender com os erros dos outros do que com os acertos. Então, assim, a minha base, a minha formação, eu aprendi vendo numa mega produtora, enfim, né? As pessoas errando, brother, assim. E as pessoas erravam todos os dias. Então, assim, essa coisa dessa observação e desse entendimento, né? Foi extremamente importante na minha construção. Então, assim, observe, cara. Observa, porque é importante. Voltando para o foco da nossa vida dos processos, como é que eu faço na minha vida, na minha experiência da minha vida, né, a identificação dos processos, como é que eu lido com isso, como é que eu sigo a vida para entender exatamente o processo, cada passo a passo, e assim, vou começar a dar dicas de como você pode, para você que está começando, para você que quer começar, entender e se organizar e seguir de uma forma melhor, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é um mapeamento dos processos. Mas, porra, Fernanda, que caceta é mapeamento? Eu quero fazer filme, brother. Cara, mapear os processos é entender de fato cada etapa de cada processo. É importante você conseguir entender o todo, né, para conseguir se organizar e definir o seu método. Então, vamos lá, vamos fazer um bolo aqui, tá? O processo de fazer um bolo tem várias etapas, né? Você vai começar lá separando a tua farinha, o teu açúcar, a tua laranjinha. Eu gosto de bolo laranja, então vou trazer aqui a laranjinha como exemplo. O teu suquinho de laranja, vai ralar a tua casquinha, vai misturar aquele parangolé todo, vai bater na batedeira, seja lá onde for, vai preparar a sua forma, vai untar a sua forma, passar a manteiguinha, vai jogar a farinha, vai aquecer o forno, deixar o forno aquecido, vai lançar o bolo lá dentro até ele sair. Ah, tá bom, beleza. Entendi que são as etapas do processo. Mas como é que eu faço para aplicar isso no cinema? Vamos trazer uns exemplos aqui para gente entender. Vamos falar de elenco, já que tem vários atores queridos, amigos aqui na live hoje. Então, vamos falar de elenco, tá? Vamos supor que a gente fechou um ator, está começando um projeto e a gente fechou o ator principal daquele projeto, daquela produção cinematográfica, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vai falar com ele, vai mandar lá o nosso e-mailzinho de boas-vindas, vai pegar as medidas,
vai passar as medidas para o elenco. A partir disso, a gente vai construir um cronograma, né, de prova de figurino, de leitura, de ensaio, de preparação, se tiver. Vai checar as datas do elenco, vai marcar o elenco vai chegar lá, vai fazer a prova. Então, assim, como é que eu defino o conceito de caracterização do elenco, né? Ah, chega aí, bora aí, vem cá, senta aqui na cadeira de maquiagem, que eu vou ver aqui o negócio como é que fica bom. Não, não é assim, né? Então, primeiro você vai conversar com ele, vai entender quais são as datas dele, se ele tem alguma questão de data ou não. Você vai traçar o teu cronograma dentro do seu tempo de pré-produção. Você vai conversar com a figurinista, você vai entender quando ela vai ter aquele figurino ali conceituado, pensado, para poder fazer essa prova de figurino. Vai bater a bola com a produção, porque a gente quer receber nossos elencos com muito, nossos atores queridos com muito amor e carinho. Vai separar esse espaço. Então, assim, esse espaço vai estar pensado, preparado, junto com o figurino, junto com a produção, até acontecer a coisa dele lá, do provar o figurino. Vai entender se o diretor vai acompanhar ou não a prova, para otimizar ou não o processo. Então, entender cada etapa do. Por que você precisa entender a etapa de cada processo? Que a partir do momento que você entende a etapa do processo, você vai conseguir automatizar ele. Então, voltando para a prova de figurino. Pô, o meu ator vai lá para a prova de figurino, mas o meu diretor não vai conseguir acompanhar. Ele, nesse dia, cara, tem que visitar a locação, a gente está muito enrolado. Dá para provar por foto? Pô, dá. Mas, ao mesmo tempo, você precisa monitorar as etapas desse processo. Então, você vai ter um assistente de direção, normalmente é um terceiro, que vai acompanhar a prova de figurino, vai receber o ator, vai mostrar para ele onde é a salinha, vai levar ele para a prova, vai acabar a prova, vai ver se chegou tudo. Pô, mas aprovou aquele coturno que eu preciso para aquela cena? Pô, aprovou o chapéu do cangaceiro? Entendendo as etapas do processo, você consegue automatizar ele, transformar ele em uma forma orgânica. É extremamente necessário você monitorar essas etapas, e a conclusão disso é que, pô, assim, benefícios gigantescos, né? Você possibilita uma série de ganhos para o projeto, assim, de diferentes tipos, né? Você consegue prever problemas futuros. Então, provei essa roupa, joguei o ator lá na frente da câmera e fiz um teste de fotografia. Cara, não bateu com LUT. Depois eu vou explicar para vocês o que é LUT. Quinta-feira a gente tem noções básicas de fotografia. Pô, vou precisar trocar esse figurino, essa cor não tá legal. Vou precisar jogar figurino vai precisar jogar uma cor aqui. Enfim, então, assim, você vai conseguir prever o problema, eles vão ficar mais perceptíveis, você vai encontrar os gargalos, a partir disso, trazendo para outros exemplos, né, de objetos e material de cena, você vai conseguir reduzir custo, você consegue diminuir o trabalho em excesso sem necessidade, você otimiza o fluxo de informações, você melhora a produtividade, enfim, você consegue melhorar o que for necessário. As possibilidades são enormes, assim, né? Cabe você encontrar o melhor mecanismo para otimizar os resultados do seu projeto. Então, se você está começando aí e quer começar, a minha dica é mapeie cada etapa de um processo. Isso vai te possibilitar a ter uma visão completa de cada etapa do projeto, uma visão mais clara, e isso permite que você, já, né, estando trabalhando como assistente de direção, você tem uma tomada de decisão mais clara, sabe? Uma tomada de decisão mais assertiva, sabe? Você, enquanto gestor, no lugar ali do assistente de direção, você realmente consegue tomar uma decisão, assim, tomar decisão mais objetivo, sabe? Assim, total. Por exemplo, no camarim, numa pré-produção, respondendo a pergunta lá do YouTube, você, por exemplo, você vai fazer um teste de caracterização, tá? Então,
o que é o processo de um teste de caracterização? No que ele ajuda, né? Como eu faço normalmente na minha vida? O terceiro acompanha o teste de caracterização. É claro que no teste, né, é um teste, tem todos os processos, mas vamos supor que aquele personagem precisa de peruca, ele vai ficar. Trazer um exemplo de um filme aqui que eu fiz que, pô, era difícil, mas que a gente otimizou muito nesse processo de pré-produção bem trabalhado. Essa atriz, ela era toda pintada de sarda. Ela tinha o corpo inteiro pintado de sarda. E usava uma peruca. Cara, a gente fez vários testes. Dentro desses testes da pré-produção, a gente cronometrava, sabe? Cada momento, cada etapa. Pô, não, hoje a blusa é de manga comprida, então só precisa a mão e o rosto e o pescoço. Quanto custa esse tempo? Ah, não, hoje ela tem que ficar completamente mais exposta, uma cena de biquíni. Cara, qual é o tempo do fazer aquela caracterização no corpo inteiro? Porra, Fernanda, só quero ser assistente de direção. Vou ficar lá ligando um cronômetro, qualquer um pode fazer isso, uma pemba. Isso faz parte do seu planejamento futuro, isso vai otimizar a sua filmagem, isso vai evitar que você perca tempo na filmagem desnecessário, isso vai te possibilitar entender que aquela preparação daquele ator tem um tempo maior, que o processo daquele ator tem um tempo maior de construção. De repente, esse horário está fora do nosso horário de filmagem, então a gente acaba chamando um pré-call. Então, o, o entender esses processos que a gente vai entrar a fundo em outros momentos que eu vou trazer para vocês, sabe? Cada processo mesmo, na pré-produção, na pós-produção, na filmagem e tudo mais, a gente vai entender no decorrer da nossa vida e dos nossos encontros, que vão ser muitos. Então, o importante aqui, eu acho, a máxima da coisa para vocês entenderem é que, cara, os processos não foram criados à toa. As etapas do processo não foram criadas à toa, sabe? Então, a partir do momento que você entende a importância de cada etapa, você consegue e entende como isso vai otimizar a sua vida futura, vai permitir que você tenha uma visão mais ampla mesmo do projeto, uma visão mais clara. Isso vai permitir que você otimize sua vida lá na frente. Isso vai te trazer resultado lá na frente, assim, um resultado que que não tem como mensurar, né? Porque, cara, tempo hoje em dia é escasso e tempo, né? Nosso tempo não dá para ser desperdiçado. Fizeram perguntas, ADs também ajudam na escolha dos assistentes de produção? Não, cara. Normalmente não. A gente fala, a gente ajuda, mas o primeiro fecha sua equipe, o primeiro de direção fecha sua equipe, o produtor executivo chama o coordenador de produção que fecha sua equipe e, e assim sucessivamente. Então, bora lá. Entendido os processos e que é necessário entender as etapas de cada processo, vamos entrar na nossa vida aqui de organização? Então, assim, de nada adianta você entender os processos se você for desorganizado, cara. Assim, regra, um AD precisa ser organizado. Ponto. Então tá, de nada adianta você entender os processos se você for desorganizado, cara. Assim, é essencial que um assistente de direção seja organizado. Então, uma das coisas que eu acho assim, uma das coisas que eu prezo muito, que eu puxo muito, e que para mim é de extrema importância, é trazer a minha criatividade dentro desse processo da minha organização. Então, assim, eu busco soluções, sabe, cara? Sair da caixinha do roteiro, pensar em soluções que viabilizam a coisa, sabe? Pensar fora do roteiro, fora da análise técnica, fora do plano de filmagem, eu acho que, inclusive, é o que me ajuda a me manter viva, assim, na coisa, né? Porque se você fica ali muito na burocracia, muito no teórico, chega uma hora que cansa. E cansa mesmo, porque é normal. Qualquer pessoa vai cansar. Então, eu busco formas mesmo de trazer para minha equipe algo criativo, uma solução criativa, alguma forma mais interessante dentro da minha organização, que seja um facilitador para todos, sabe? Na visualização do projeto como um todo, para todos os departamentos. E quando eu falo em organização, cara, eu não estou falando somente de pastas, de arquivo, de padrão de nomenclatura. Isso realmente é de extrema importância,
Sim. Depois eu vou, inclusive, puxar uma pauta, uma live, somente sobre essa coisa de organização de pasta, nomenclaturas, de arquivos e tudo mais. Mas, assim, hoje é importante. A mensagem que eu estou aqui, que eu gostaria mesmo de passar para você, é que a sua organização, a organização que você, enquanto AD, enquanto gestor, traz para o projeto, dentro do caos que às vezes, e por muitas vezes a gente vive, é de extrema importância. Então, assim, cara, o projeto vai virar um caos em algum momento. Assim, não, meu projeto é ótimo, meu projeto é maravilhoso, meu projeto não tem caos. Cara, não acredito. Não acredito. Tem muitos projetos ótimos, tem muitos projetos maravilhosos, todos são incríveis, mas em algum momento você vai viver num caosinho, assim, por mais organizado que você seja. Então, é, é muito importante a gente tentar puxar, sabe, essa organização para a gente, dentro do caos, a gente se organizar da melhor maneira possível. Então, beber uma aguinha. Ó, Paty, tá até com a coisinha do 7 ainda, ó. Paty, meu amor. Gente, Patrícia Pedrosa, diretora maravilhosa, musa do meu coração, minha parceira na vida. Tá aí, ó. Para quem quiser, segue ela lá, que ela é incrível. Então, assim, é importante. O que é a máxima disso tudo? Né? É importante trazer para as equipes as informações com a maior clareza possível, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que cada planilha que você fizer, cada arquivo que você construir, não adianta você entender ler. Não adianta você saber o que significa essa planilha, né? Então, assim, é de extrema importância que qualquer pessoa que pegue aquele documento que você pensou não precise te perguntar absolutamente nada. Assim, essa pessoa tem que ter o entendimento total e clarificado do que você quer comunicar. Se a pessoa vier te perguntando, mas isso aqui, mas que data aqui, mas que não sei o que lá, cara, sua organização, o seu processo, o seu documento não está bom, tá? Então, melhore. Outra coisa importante dentro desse processo de organização, voltando a trazer a coisa criativa, que, cara, a partir disso você pode facilitar o seu dia a dia. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, já que a Paty chegou aqui, que é um exemplo bacana. Por exemplo, ó, eu fui fazer um projeto na Globo, um projeto híbrido. Nessa grande produtora que nós temos na América Latina, um projeto híbrido que misturava cinema com TV, né? Que a gente tem uma forma diferente de trabalhar. Obviamente, não é uma obra aberta, em obra fechada, então a gente consegue trazer esse projeto híbrido. E chegando lá, cara, a galera não tem noção muito do que é Movie Magic. Assim, eles sabem que o Movie Magic existe, mas eles não lidam com lá, porque lá é um programa interno que planifica, são outros 500 que a gente vai falar em outro momento. Então, o que eu fiz para trazer uma organização de uma forma criativa e que funcionasse para a equipe? Eu fiz isso aí que está na tua tela. Eu fiz uma legenda da strip de cada cena. Quem não sabe o que é strip de cena, gente, vai lá no canal do YouTube, clica lá na livezinha da aula de Movie Magic, já saiu a primeira, outras tantas virão por aí. Então, que eu fiz? Eu fiz lá uma coisinha boba que tu vai lá e vai falar, tá de sacanagem que alguém não sabe ler isso. Cara, a galera pergunta. Acontece. Para quem nunca viu uma strip, me diz aí vocês, quem nunca viu uma strip na vida, se olhasse para isso aqui, sem todas essas setinhas, essas informações, se eu entender com clareza o que significa, eu duvido. Talvez possa até ali ser, né, intuitivo, interior, o noite e tal. Então, assim, isso é uma das coisas de organização, por exemplo, que eu trouxe de um lado criativo e que ajudou muito o processo de todo mundo. Então, lá eu trouxe lá, explicando, puxar uma setinha que é o episódio ponto cena. Então, aquele episódio 7, cena 20. Aqui é interior e exterior, né? Onde se passa a cena e a hora luz da cena. Aqui aparece o set e o cenário. Aqui é a sinopse, a gente já aprendeu também. Quem não lembra, dá um pulo lá no canal mais uma vez. Uma breve descrição da cena. Gente, a arte de fazer sinopse é, de fato, uma arte. Então, o local onde filma de cada cena, o ID do elenco envolvido, o dia cronológico. O crono. É cronograma? Não, é o dia cronológico. Então, assim, isso foi uma das formas uma das coisas, por exemplo, que eu fiz para
para dentro dessa coisa, dessa organização, ser criativo e, ao mesmo tempo, comunicar e não ficar nenhuma dúvida, porque quando a gente começou, quando eu comecei a trabalhar lá, que a gente fez o primeiro plano de filmagem e soltou, a galera não entendia. Então, já soltei com essa legenda. Ah, cara, pô, não, uma legenda, né? Mas, pô, não sei. Não, cara, legenda. Tem que ter legenda. As pessoas têm que saber ler o seu documento. As pessoas têm que saber ler, tá? Então, a partir do momento que você entende os processos, que você organiza eles, você começa a construir o seu método com mais clareza, né? Isso começa a ficar mais claro para você, começa a ficar mais orgânico para você, né? E aqui, nesse momento, assim, é importante saber que o que funciona para você pode não funcionar para o outro, né? Nós, assistentes de direção, assim, quem já está no meio, quem já está no mercado, ou quem já está aí na labuta, a gente sabe que a gente é meio camaleão, né? A gente se adapta a qualquer situação, assim, é uma das coisas do assistente de direção, assim, o assistente de direção é bem camaleão, assim, tem uma facilidade de se adequar e de se adaptar às situações que a gente devia ser estudado, inclusive. Então, assim, ter esse entendimento vai te ajudar a se comunicar de forma mais eficiente, sabe? Vai te ajudar a se despir do ego, porque, cara, gente, sério, na boa, já é muito ego de muita gente para lidar, assim. Não dá para ser em direção ter um ego inflado também, assim. É claro que nesse lugar tem que ter muita cautela, né? É importante definir, ter o discernimento e o entendimento do que é ego, do que é um momento de um momento de fragilidade de uma pessoa, né? Nós, enquanto assistente de direção, nós somos psicólogos, sim. Nós equilibramos pratos a cada momento, sim. O mais importante é que, assim, o importante é nunca colocar isso acima, à frente do ser humano, sabe? Do ser humano. Então, em primeiro lugar, a gente é sim ser humano e a gente, enquanto assim, direção e todos nós que a gente trabalha, cara, a gente merece respeito, sim, e de verdade, tá? Então, assim, né, a gente liga que depois do dono da ideia, o assistente de direção que toma conta do que acontece. O assistente de direção que toma conta do que acontece. O assistente de direção toca o set, o assistente de direção é o responsável, né, a deixar o trem no trilho, a manter tudo em ordem, a pegar a mão da equipe e seguir junto, a manter todo mundo na linha. Mas isso aí é tema de amanhã, Queiroga, não antecipa as coisas. Isso aí é da live de amanhã. Então, bora lá. Isso tudo que eu disse agora, saindo aqui da resposta para o Queiroga, né, da coisa do você entender o processo, do você começar a se organizar e ter uma organização ali criativa em cima do entendimento das etapas de cada processo e, a partir disso, conseguir construir seu método com mais clareza, isso vai ser de extrema importância para facilitar o seu dia a dia. Então, eu, por exemplo, tenho uma coisa que é minha, que eu não suporto ser cobrada. Assim, eu não gosto de ser pega de surpresa, eu tenho questões sérias com ser pega de surpresa, assim, de ser pego de calça riada, de calça curta, seja, chamem do que quiser chamar. Talvez pode até ser uma psicopatia minha, assim, um pouco, né? Assim, talvez, né? Um pouco psicopata, mas isso me ajuda a me blindar, sabe? Assim, identificar cada processo necessário para cada projeto, me organizar a partir de um método e estar pronta e sempre à frente dos problemas. Então, assim, essa coisa do identificar o processo, do ser organizado, do trazer um método, ele me permite identificar o problema e resolver ele antes mesmo que ele venha acontecer. Então, assim, cara, foco na vida, assim, se tu conseguir identificar que ali você vai ter um problema, bora lá voltar aqui pro assunto do elenco. Vamos supor, eu tenho o Rafael Queiroga, maravilhoso, meu parceiro que está aqui na live, que vai fazer uma cena no mar,
tá? Vai lá fazer uma cena romântica no mar. De repente, ele tem tanto medo que se travou. Gente, é uma história fictícia, tá? O Queiroga sabe nadar. Então, de repente, ele tem tanto medo ali da coisa do lidar com a água, com o mar, algum trauma, sei lá, que ele não conseguiu nem te falar que ele não sabe nadar. Cara, se o ator entra na água, é obrigação sua checar se ele nada. Se o ator dirige um carro, é obrigação sua saber se ele dirige. E para além, saber se ele tem carteira que está válida. Então, isso é uma das coisas que você, dentro do seu processo, dentro da sua organização, você vai conseguir identificar e antecipar o problema. Então, sei lá, vamos fazer uma aulinha de natação, porque o filme é na piscina. Ele vai passar o filme inteiro na piscina. Então, e eu quero esse ator de qualquer maneira. A gente vai entrar o quê? Com um laboratório para ele aprender a nadar. Ele vai fazer aula todo dia até aprender a nadar para se sentir seguro. Cara, é um filme de ação, tem perseguição de carro e não dá para esse cara não dirigir, não dá para fazer esse filme inteiro no câmera car no grip. Brother, vai ensinar esse cara a dirigir. Então, você antecipa o problema e antes que eles aconteçam, né? Você consegue identificar ele. Então, ainda sobre a organização no dia a dia do assistente de direção, cara, o assistente de direção é uma figura assim, extremamente diplomática. É importante vocês entenderem que diplomacia anda lado a lado com a assistente de direção. Ah, mas Fernanda, eu não sou, sei lá, não me relaciono muito bem com outras pessoas, tenho questão, sou tímido e tudo mais. Cara, uma vez que você entende o processo, uma vez que você sabe como fazer isso, você quebra isso, porque você, uma vez que você sabe o que você tem que fazer, qual é o seu próximo passo, você traz segurança, né? Você consegue, você se sente mais seguro, então você traz segurança para você se relacionar com os outros departamentos, né? Porque o assistente de direção, a esse ponto de ser diplomata, é porque ele transita e se relaciona com todos os departamentos, né? Voltando lá ao que a gente já falou lá atrás, o assistente de direção é a figura responsável por manter o projeto na rota, por não deixar a equipe sair da estrada, sabe? Cada departamento tem a sua organização, cada departamento tem seus métodos dentro da estrutura do projeto, mas tanto o assistente de direção quanto a produção são os dois departamentos que cuidam de todos os outros departamentos. E assim, tem 8, 10, 12, dependendo do projeto, quantos departamentos vão ter, entendeu? Sei lá, uma média de 8 departamentos por projeto, arte, figurino, caracterização, fotografia, elétrica, figurino, maquiagem, arte. Eu não quero esquecer ninguém, então é melhor não citar. Então, cara, cada departamento cuida lá da sua própria vidinha, mas o assistente de direção cuida da vidona de todos os departamentos. Então, é importante a gente entender isso. Então, bora lá, de forma prática, né? O que é a organização, né? Esse processo de organização que a gente vai trazer na nossa vida nos ajuda de forma prática, né, no dia a dia. Cara, a primeira coisa, se você se organiza, você vai conseguir, em primeiro lugar, identificar uma das coisas mais difíceis, que eu acho que assim, eu vou falar umas 2 horas quando eu for falar sobre isso, que é identificar as prioridades. Cara, identificar as prioridades é uma arte, pode parecer bobo, pode parecer simples, não é. Muita gente que eu já trabalhei, assim, sabe, assistentes meus trabalharam comigo, tinham dificuldade nisso, a gente alinha, bota na rota, porque identificar as prioridades é difícil, cara, assim, não é fácil, tá? Então, a partir do momento que você se organiza, cara, organização, eu tô falando que, assim, é pegar um papel e uma caneta, você listar as paradas, sabe? Caderninho, lista, cara, lista. Você precisa listar. Ah, tem os processos. Não, peraí, a Fernanda falou que dentro dos processos eu preciso identificar as etapas, né? E anota. Simples, anota. Tem que identificar, anota. Então, assim, primeira coisa que essa organização vai te ajudar é identificar as prioridades.
A segunda coisa é que criando a sua organização vai ajudar e vai facilitar extremamente a sua rotina de trabalho. De forma mais prática ainda, você não vai acumular demandas. Então, de forma prática, identificar as prioridades, você vai criar e construir a sua organização dentro da sua rotina de trabalho. Ponto importantíssimo, não acumular demanda. Cara, a partir do momento que você se organiza, que você entende quais são as suas demandas, você não vai acumular. Outra coisa assim crucial e extremamente importante que eu tenho dificuldade é você aprende a delegar. Então, a partir do momento que você entende, vê com as prioridades dentro do seu departamento, você consegue delegar. Então, assim, você delega. Delegar também é outra arte que é de extrema importância para o assistente de direção, tá? Então, quando se organiza, você consegue buscar alternativas facilitadoras, né, e otimizadas. Então, você otimiza a sua vida, né? Você identifica uma coisa e, pô, não, peraí, que eu dá para ir para esse caminho aqui, que é mais fácil, mais rápido. Pô, mas peraí, já veio fazer a prova de figurino, não dá para fazer a caracterização também? Aproveitar e fazer aquele testezinho ali é, do tiro. Então, você consegue, a partir do momento que você consegue organizar essa coisa dentro do teu cronograma, dentro da tua vida, dentro da tua cabeça, você otimiza também, né? Tanto a ida do elenco quanto qualquer outra questão. Uma coisa que eu acho de extrema importância e que eu acho que se aflorou e se fortaleceu muito mais agora com essa coisa do remoto, né? Que é, brother, pequenas pausas são de extrema importância. Cara, não dá para ficar ali como a gente fica 10, 11, 12 horas sentado em frente ao computador e frito igual um psicopata, tá? Pequenas pausas são importantes. Cara, entenda, vai começar um projeto, tá trabalhando com workaholic, vai tomar um café, vai fumar teu cigarro, vai sentar no vaso, fingir que tá fazendo um cocô, qualquer coisa. Se dá essas pequenas pausas, tá? É importante. Outra coisa agora falando como eu lembrei, puxei do trabalho remoto, otimizar as reuniões, cara. Nesse momento do remoto, cara, quantas e quantas reuniões não poderiam ser um e-mail? Quantos e quantos e-mails não poderiam ter sido só no WhatsApp? Então, cara, identificar mesmo a importância de, concentrar esforços e energias daquele chefe de departamento, juntar naquela reunião para definir um negócio. Cara, isso não dá para ser um e-mail? Tá boa. Manda um e-mailzinho que a gente responde, cobra para todo mundo ficar sabendo. Então, isso é uma outra coisa também ótima, que no momento que você se organiza, você consegue otimizar e melhorar a sua vida. Então, assim, se você tem dificuldade, cara, comece fazendo uma tarefa de cada vez. Não abre 3 frentes, sabe? Eu sou meio psicopata mesmo, eu trabalho. Se eu fizer uma coisa só, eu não consigo fazer uma coisa só. Eu preciso estar fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo para eu conseguir funcionar. Eu sou assim. Se você não é, faz uma coisa de cada vez. Entende a prioridade, faz uma coisa de cada vez. Então, assim, voltando à vida do caderninho do papel, cara, faz lista, tenha um calendário, isso vai te ajudar a entender o que é prioridade, sabe? Vai te ajudar a entender o que você faz de uma forma mais fácil, vai entender você mesmo se entender o que você tem dificuldade, você vai identificar, sabe, as suas dificuldades de uma forma melhor a cada dia. Então, com isso você vai conseguir simplificar a sua rotina, né? Vai se amar, não vai se maltratar. Ponto importante, planeje o dia seguinte. Ah, mas não sei o que lá, porque tem que sair correndo. Cara, planeje o dia seguinte, entende o que é o seu dia seguinte, entende sua vida, o que é importante, o que é prioridade. Implementa hábitos, sei lá, se reúne com a sua equipe no início e no final de cada dia para alinhar as demandas, sabe? E, sei lá, uma última mensagem, cara, assim, seja persistente e separa um tempo para você, porque é importante a coisa do tempo para você, sabe? A gente trabalha muito, a gente se doa muito para os projetos e é importante ter um tempo para você. Então, isso vai ajudar você, isso tudo, né, que eu falei, vai ajudar você e todas as áreas, né, do projeto, todos os departamentos a passarem a se alinhar e seguir nessa mesma rota, nessa mesma estrada. O ponto importante aqui é que, cara, nada é fechado, nada é lei, sabe? Nem todo documento que serve para o projeto vai servir para outro. Cada projeto tem a sua especificidade. Então, isso é importante. O que o Leandro mandou?
Tô sentindo muita falta ultimamente das pessoas registrarem as coisas por e-mail. A gente se apega ao WhatsApp, que ali tá muitas vezes enfiado. Pois é, isso cabe também, né? Você encontra sem direção. O cara mandou um WhatsApp, pede a pessoa mandar e-mail. A pessoa não mandou e-mail, manda você e-mail. Para pondura, não. O que a gente estava falando, vamos seguir por aqui. Acho que documentar é importante, sabe? Então, não dá para desistir. Boa, Leleco, vou deixar aqui até, ó. Vou jogar aí, ó, o que ele falou aí para vocês verem um pouquinho aí. Quem tiver no YouTube vai conseguir ver, tá? Então, bora lá. Terminando essa vida, a gente vai entrar. Então, a gente já falou dos processos, da etapa de cada processo. A gente já falou da organização, né? Ali, uma pincelada, como eu disse, superficial da coisa. Depois a gente vai fazer outras lives emburacando cada fase. E aí, agora a gente vai entrar no método. Então, vamos lá. Método. Então, a gente já entendeu que a organização é de extrema importância. A gente também já entendeu que a organização não é um bicho de 7 cabeças, que, cara, com um caderninho, com uma caneta, qualquer um consegue se organizar. Já ficou claro que entender e mapear os processos como um todo no projeto é de extrema importância para a definição do seu método, né? Então, o que é um método? Método, segundo o dicionário, é um procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa específica de acordo com o plano. É um processo organizado, lógico e sistemático. Então, Fernanda, como é que eu vou criar o meu método? Primeira coisa que eu preciso te dizer é que para você criar um método, você precisa de um método. Nossa, Fernanda, que bacana, que redundante, hein? Então, bora lá. Vou desmistificar a coisa aqui. Existe uma estrutura dentro de cada processo, sabe? E a partir de como você consegue otimizar ali o fazer dessa estrutura de forma racional, você consegue identificar todos os processos, se organizar e construir um método. Eu não vou conseguir falar aqui para vocês sobre cada parte do processo, cada método que eu criei, o que eu uso para acelerar os processos e resultados, mas assim, os métodos que eu uso, que eu posso trazer agora aqui para vocês, nesse tempo que a gente tem, os métodos que eu uso são 100% focados nas 1. Prioridades, 2. Demandas urgentes e 3. Principalmente na otimização do meu trabalho. Cara, eu passo muito tempo ali, são muitas demandas, isso tem que ser otimizado. Então, assim, identificar as prioridades é uma das artes mais importantes de fazer cinema. É igual lá a arte de fazer sinopse, a arte de identificar prioridades, sabe? Assim, cara, prioridade é uma das paradas assim que a galera, cara, sei lá, se atropela, vai fazer, sei lá, às vezes a pré foi corrida, o roteiro mudou, aquela coisinha que a gente já falou na live lá de roteiro também. Filmando, chegou roteiro novo, não sei o que, aí o cara tá preocupado em fechar o ator que vai filmar na última diária de filmagem. Amor, tem que pensar amanhã. Foca, deu ruim, você não terminou de fechar a pré, não aconteceu no tempo que você planejou, né? Porque vai acontecer isso eventualmente, não acredite que não vai acontecer, vai acontecer. Se você faz cinema, isso vai acontecer na sua vida. A gente, obviamente, preza por não acontecer, a gente, né, tenta trabalhar ao máximo. Isso não é uma prática bacana, não estou aqui defendendo isso, inclusive é um dos grandes problemas que a gente vive, que a gente tem que tentar, né, melhorar isso aí. Alô? Quem estiver ouvindo, vamos melhorar isso aí, vamos receber roteiro antes do tempo, vamos trabalhar na pré o que tem que trabalhar na pré, mas assim, acontece, sabe? Então, identificar a prioridade é uma das artes mais importantes do fazer cinema, tá? Então, assim, não é só sobre criar um método, você precisa validar o método, né? Entender se ele funcionou de forma organizada, de forma dinâmica, de forma otimizada para a sua equipe. Então, esse seu método precisa ter critérios para ele ser validado, sabe? Então, assim, cara, você passou pela análise de outra pessoa, a partir da análise de outra pessoa, você reanalisou e entendeu que isso funcionou, você consegue ter gestão em cima desse método, você entendeu que você
se a informação que está dentro desse seu processo organizado, que virou um método, está sendo passado com clareza, então, assim, você precisa identificar, tá, a partir de critérios, se ainda assim está funcionando para você e para o departamento ou não. Eu vou trazer aqui um negócio. Então tá, vou mostrar aqui uma coisa para vocês, por exemplo, que é uma coisa que eu faço há um bom tempo, muitas pessoas replicam, mas que é uma coisa que, assim, eu não saio para rodar nenhum projeto sem fazer isso. Isso chama cronoplano. Brother, o que é isso? Isso é um dos métodos que eu organizei, que facilita a minha vida, que todo mundo que trabalha comigo ama receber, e que nada mais é que uma simplificação do seu dia, sabe? Ali uma mini OD no quadradinho de cada dia. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço, cara, em todo projeto. Isso é uma coisa que, sem sacanagem, eu faço em 15 minutos. Pega T, joga para dentro. Em 15 minutos você faz isso. Então, eu trouxe um aqui de um projeto aleatório da vida para mostrar para vocês como eu faço, tá? Então, bora lá. Cronoplano, vou lá para minha diária. Vamos botar aqui esse dia aqui, ó, 20 de dezembro, tá? Vem a diária, embaixo eu identifico por cor, ó, se é noturna ou se é diurna, azulzinho e amarelo. Então eu bato o olho, eu já sei se é noturna ou se é diurna. Eu boto o horário previsto daquela diária, então no caso isso aqui ia de 10 às 20. Eu lanço lá qual é o set e qual é a locação. Por acaso, esse aqui, por exemplo, acho que é um cronoplano que ainda não tinha locação definida. Então, estava lá, Jeep Estrada de Terra Mirante. Muito provavelmente, depois, no decorrer do projeto, virou, sei lá, Grajaú, Jacarepaguá. Eu vou botar lá, Grajaú, Jacarepaguá. Então, o que eu tenho nessa diária? Eu tenho cachorro, eu tenho videolink, eu tenho drone, eu tenho veículos, eu tenho make-off no set. Por acaso era um final de uma viagem, então a equipe tinha que fazer o check-out de manhã e em secretário viajar para Teresópolis e fazer o check-in à noite. Então estava lá na anotação. Qual é o tempo de produção? Se eu tenho figurante ou se eu não tenho. Então isso é uma das coisas que para mim funciona muito bem. Para as equipes que eu trabalho funcionou e segue funcionando muito bem. Eu crio um cronoplano, cara, um formato calendário, eu lanço todas as informações importantes e pertinentes àquela diária de filmagem. Ó, por exemplo, aqui ó, tinha coisa de pré acontecendo durante a filmagem, aqui, ó, leitura. Então, assim, tava lá, tava filmando, mas tava indo lá, tinha uma pré-produção lá no meio do caminho, tinha leitura. Então, isso, cara, eu acho que, assim, falando nessa coisa do processo organizado e criativo, que vai te trazer otimização, que você vai conseguir ter uma gestão mais sólida, entender com mais clareza, passar com informação essas previsões, cara, é de extrema importância, tá? Aí, ó, a produção falando aí, ó. Fala, produção! Então, isso, além de ajudar ali no dia a dia, que você imprime ali pequenininho, dobra, bota ali no teu bolso, na diária, tu já pum, saca e sabe, entende o que é o dia a dia, o que é o dia seguinte. Isso no processo de pré, isso ajuda totalmente a todos os departamentos fazerem as previsões, né? O cara sabe que naquele dia tem que marcar o carro, o cara da arte. O cara sabe que naquele dia vai ter o bombeiro porque tem a criança que entra na piscina. O cara sabe tudo o que precisa pertinente àquela diária. Então, ajuda você a traçar e trazer essas previsões com mais clareza, tá? Então, assim, tudo isso, toda essa burocracia, ela ajuda e facilita de fato o entendimento de todo mundo dentro da equipe de forma geral, né? Ela faz a equipe ter um olhar na mesma direção, né? Que é a função da assistente de direção, assim, você tem que, a partir do momento que conceituou, todo mundo tem ideia boa, todo mundo sabe, despiu do ego, ó, tirou o ego, quase que eu fico nu aqui, fui levantar de sacanagem, levantou mesmo. Se despiu do ego e tudo mais, você, enfim, consegue fazer todo mundo andar na mesma rota, na mesma direção, tá? Sabrina, e as áreas complementares também conseguem se organizar a partir desse método, exatamente. Todos os outros departamentos, todas as outras áreas se organizam a partir desse método. Então, uma coisa, por exemplo, assim, na minha vida que o cara não suporto. A galera ama tirar lista, né? Lista, que acaba demais, né? Lista disso, lista daquilo. Cara,
Eu odeio informação repetida. Uma das coisas que eu mais me irritam na minha vida é você ter 3, 4, 5 listas que dizem a mesma coisa. Então, assim, isso é uma das formas, quando você entende e se organiza, de você otimizar seu trabalho, né? Você evitar fazer trabalhos demasiado, trabalhos não necessários, né? Trabalho que você não precisa. Então, tem coisa que você não precisa, cara. Assim, é... Então tá, toda essa burocracia ajuda, facilita o entendimento, faz a equipe lá toda na mesma direção, vocês já entenderam, né? Então, uma coisa dentro do planejamento, né, que eu prezo muito, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, tentar já nessa mente, né, dos novos ADs, espero que tenha aí futuros, muitos novos ADs, pessoas que queiram entrar no mercado, quem tiver, manda um oi aí, quem estiver curtindo. Acho que é importante a gente entender e, primeira coisa e prioridade, tirar a palavra culpa do seu vocabulário. Então, assim, cara, tira a palavra culpa do seu vocabulário, porque mesmo com toda essa organização, mesmo com todos os seus procedimentos, cara, ainda assim você vai ter problemas vão acontecer e culpa não pode estar no seu vocabulário, tá? Para além da coisa da culpa, uma outra coisa que você também tem que ter com total clareza na sua mente é que não existe não resolver um problema, cara, dentro de uma produção. Assim, brother, tem um problema, a produção tá girando a todo vapor. Cara, você tem que resolver o problema. Não tem como deixar para depois. Assim, aconteceu. Cara, tô filmando, ó. Vou trazer uma situação aqui que aconteceu comigo, tá? Tava filmando, tinha lá uma filmagem, uma continuidade. Cara, era no cemitério a continuidade. Era uma figuração especial, uma senhorinha. E cadê a senhorinha que a senhorinha não chegava? E liga pra agência, liga pro produtor, cadê a senhorinha? Eu falei, me dá o telefone dessa senhorinha, a senhorinha que eu conheço, que eu, né, tenho todo o carinho, vim daí da coisa da figuração, então, assim, amo muito os meus figurantes. Então, cara, liguei pra senhorinha, a senhorinha desesperada, falou, Fernanda, não dá pra eu ir, não dá pra eu ir. Eu caí no banho, meu dente provisório caiu, eu tô banguela, eu tô sem dente. Cara, ela estava assim, numa continuidade de um dia que choveu, que a gente tinha filmado metade da cena, abraçada com o ator principal, como se fosse tia. Não lembro exatamente, isso tem muito tempo. Cara, e a velhinha não queria. Eu falei, não, mas a senhora vem, a cena é triste, a senhora precisa sorrir. Não, eu não vou conseguir sair de casa, eu não vou de jeito nenhum, eu não quero. Eu falei, caralho, brother, eu tô no cemitério, eu preciso dessa senhora aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte então. Me dá 5 minutos que eu ligo para a senhora daqui a pouco. Cara, eu catei a produção, veio a produção e falei assim: eu preciso de um dentista agora. Traz um dentista aqui. Brother, traz um dentista. Cara, sem sacanagem. Foi um dentista pro cemitério e o dentista colou o dente da coroa no cemitério e eu filmei a cena. Então, assim, das situações mais esdrúxulas, das mais simples. Por exemplo, já passei por uma situação também que eu tinha 2 atores infantis com o mesmo nome. E a gente ia filmar era Araras. A gente ia filmar em Araras, tá? 2 atores infantis com o mesmo nome, as mesmas, né? Mesmo nomezinho. Cara, a produção me mandou de manhã o ator errado. Tava tudo certinho, tudo bonitinho, nananã. Cara, aconteceu, mesmo nome, erra. Quem é o culpado? Não interessa quem é o culpado. Precisa buscar a solução. E a solução vai ter que chegar o mais rápido possível. Então, assim, não dá para ficar achando defeito, achando culpado, sacou? O teu foco é buscar a solução. Então, brother, foca na solução e corre atrás dela, porque o tempo que você tá ali sofrendo, não sei o quê, e papapá, você perdeu o tempo de resolver o teu problema do set naquele dia. Então, a gente foi lá, buscou outro ator e tudo mais, chegou a Petrópolis logo ali, 40 minutos, deu certo, Araras, né? Então, bom, então, bora lá. Já entendemos que não dá para segurar, se agarrar na palavra culpa, né? Já entendemos que problemas vão acontecer, já entendemos que não existe não resolver um problema. Então, isso tudo para dizer o quê? Que a organização e a elaboração de um método vão te ajudar a resolver de forma mais clara, de forma mais simples, todo qualquer tipo de problema que surgir. Seja o ator que não chegou, seja a luz que queimou, seja a chuva que caiu, seja o dente que quebrou. Então,
Você vai conseguir. E aí, trazendo de novo para a coisa do tentar resolver de forma criativa, eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês que eu quero explicar antes, tá? Que é o seguinte: por exemplo, eu te fiz uma série, que foi até com a Patrícia Pedrosa, não sei se ela está aqui ainda, que a gente tinha uma viagem. O elenco. Cara, Queiroga, tu ainda tá aí ou tu já foi embora? É a tua série, hein? É a tua série, é a série do Queiroga. A gente tinha uma viagem dentro dessa série. E a história da viagem, ela não se passava ela não era contada de forma linear, tá? Então ela era cronologicamente para frente e para trás, né? Flashback, flash forward. E dentro dessa história cronológica, nessa viagem, a gente tinha 3 estradas diferentes, a gente tinha 2 postos de gasolina, a gente tinha um borracheiro, tinha um motel, tinha não sei o que, tinha um monte de coisa. Cara, sério, toda vez que a gente fazia uma reunião para falar da viagem, virava um evento. Porque tinha que parar antes de começar a reunião e explicar o roteiro para as pessoas. E o tempo que a gente perdia explicando o roteiro para as pessoas, a gente não conseguia fazer reunião, não conseguia sair do lugar, não conseguia andar, não conseguia resolver as coisas. Olha o que eu fiz, tá? Vou trazer para vocês o que eu fiz nesse caso de uma solução, cara, simples, criativa e que, pô, foi o pulo do gato da parada, tá? Vou trazer aqui para vocês. A paradinha boba, mas boba, completamente intuitiva e, cara, que mudou a minha vida. Vocês vão ver aqui, ó. Cena 5:30. Elenco entra na van, tá lá o desenhozinho da van. Cena não sei o que lá. Primeira parada em posto de gasolina. Para Dolores, faz xixi, Rita acha que eles estão numa furada. Desenhozinho do posto de gasolina. Cara, é infantil a parada. Criativo e que resolveu a minha vida, tá? Vai lá, primeira estada. Van para no acostamento. Eles passam por cima. Pararé pão duro. A van é rebocada pela primeira vez. A van chega no borracheiro. Aí aqui, ó, a van é rebocada pela segunda vez. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo da viagem. Eu fui lá e fiz pum, 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 pum. Daqui vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Cara, sem sacanagem. Uma criança de 5 anos olha isso e entende. E estão no carro, depois param no posto, depois chega na estrada, depois tem o reboque, depois tem o borracheiro. Aí a criança não vai entender o motel, tudo bem. Aí depois chega lá Cara, qualquer um que lê, entendeu? Eu resolvi um problema de uma forma simples, de uma forma extremamente simples, de uma forma extremamente didática, de uma forma extremamente simplificada. Fui lá no Google, busquei as imagenzinhas, pum, fiz lá. Vou mostrar de novo aqui, porque tem gente pedindo. Olha lá, vou botar em tela cheia aí para vocês verem. Fiz uma coisa extremamente boba, extremamente didática e que, cara, foi pulo do gato, resolveu meu problema, entendeu? A equipe começou a entender de forma linear o que era a viagem, que se passava em 1, 2, 3, 4, 5 episódios. Então, cara, isso muda a vida. Então, assim, é sobre isso, sabe? Não é sobre, pô, Fernanda, me dá um modelo de planilha. Cara, eu vou te dar um modelo de planilha. Mas mais do que te dar um modelo de planilha, mais do que pegar na sua mão e te ensinar a fazer, eu quero que você aprenda o conceito, sabe? Eu quero que, que você consiga andar com as suas próprias pernas, sabe? Eu acho que a proposta é essa, você entender o conceito da coisa e, a partir disso, tomar as suas decisões, sabe? Porque eu volto a dizer, cada projeto é um projeto. Cada projeto tem sua necessidade. Necessidades não se replicam, sabe? Um método bacana que, assim, tá 100% enraizado na minha dinâmica, por exemplo, é o uso de atalhos. Cara, eu sou a tarada dos atalhos, assim, eu sou uma viciada em atalhos, tudo eu uso atalho. Isso é um facilitador extremo na minha produtividade no dia a dia. Depois eu vou trazer uma live também falando somente com atalhos de Mac, de PC, dos programas, das ferramentas, né? Já me perguntaram sobre isso hoje, a gente vai falar. Que mais? Uma das coisas que eu uso, assim, também, assim, leitura dinâmica. Cara, se você não conhece leitura dinâmica, dá um Google, você vai entender. Ler sem ler as palavras inteiras, sem falar em voz alta, sem pensar as palavras inteiras, ler de forma diagonal. Então, leitura dinâmica é outra parada para, né, a gente ler muitas vezes, ler várias vezes, ler muitos roteiros muitas vezes. Então, leitura dinâmica é uma coisa que me ajuda muito. A coisa do que a gente já falou lá no início, né, do padrão de nomenclatura. Cara, hoje eu entro no projeto, eu bato o olho, eu sei onde estão as coisas. Então, assim, no início era chato.
pé, bota lá númerozinho, pontinho, nominho, caixa alta, caixa baixa, pereré, pão duro, não sei o que lá, era um saco. Hoje, isso otimiza a minha vida, os meus processos. Então, a construção disso, o fazer e o refazer, melhora. E, para além de qualquer coisa, eu acho que você tem que fazer análises constantes aí, né, dos seus métodos, do seu tudo. De extrema importância ouvir o outro, né, estar atento ao que as pessoas acham, que as pessoas passam, né? E, cara, estabelecer seus objetivos e metas. Então, assim, qual é o meu objetivo para esse dia? O que eu preciso fechar nisso? Ah, qual é a meta até quando eu tenho que fechar aquilo? Então, isso é importante. Então, assim, essas foram as minhas experiências, assim, é o que funcionou, o que segue funcionando para mim. Eu acho que, assim, um outro ponto importante que a gente vê muitos profissionais aí, entrou agora a Belzinha Nissimiana, maravilhosa. Gente, essa mulher nessa direção incrível, foda ela. E acho que ela vai concordar comigo. A gente vê muitos profissionais aí preocupados, querendo resolver problemas do diretor e não estão nem aí para problema de produção. Então, tá mais do que claro que ao enxergar e entender todos os problemas de uma produção, você acaba conseguindo otimizar e facilitar a sua vida, sim, como um todo. E, cara, eu tô aqui e tô no projeto para facilitar. Óbvio, eu vou pensar no projeto como um todo, mas antes de pensar no projeto como um todo, não é egoísmo, eu amo muito a minha vida, eu vou facilitar a minha vida, sim, é importante, tá? Então, é isso. O que me leva, dito isso, vou entrar na parte final da nossa vida. Então, é importante, né, você entender que a realização de um projeto cinematográfico ela é um ciclo. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você gira nesse ciclo, mais você vai trazer resultado para você. É, é um ciclo vicioso, sim. Então, quanto mais você faz, mais você quer fazer. É, de repente, no início, como eu falei, né, tu vai, pô, achar um saco. Ah, Fernanda, mas não me ensina disso, não me ensina daquilo, mas eu vou, porra, além de tudo, ainda tem que ser criativo, buscar solução, não sou babá de equipe. Cara, não é desenhar para a equipe, sabe? Mas o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. E a primeira coisa que eu acho que eu prezo, que a gente tem que prezar na nossa vida, no nosso dia a dia, até porque eu passo mais tempo com a minha equipe do que com a minha própria família, é o respeito. Então, assim, o que é óbvio para mim não vai ser óbvio pro coleguinha. Então, ter esse entendimento, esse carinho, esse cuidado é importante. Cara, no longo prazo, você vai ganhar autonomia, você vai ganhar organização, você vai acelerar seus processos, você vai otimizar eles, você vai realizar eles, eles vão estar em você para a sua vida, sabe? Então, a gente esquece muito de calcular, né, o que a gente ganha se desistir de alguma coisa, né? A gente calcula só se a gente o que eu ganho se eu comer um chocolate? Eu vou ganhar 1 quilo. Mas o que eu ganho se eu não comer? Ah, vou perder, vou deixar de ganhar 1 quilo. Ó, que bom. Então, eu pratico muito essa coisa, né? O que eu ganho se eu não fizer? O que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo? Então, assim, calculando o que a gente ganha no processo, a gente desiste de ser uma pessoa organizada, de entender o processo, né, de definir um método, cara, tu só vai ganhar mais dor de cabeça mesmo, brother. Mais desorganização, mais irritação no seu dia, sabe? Assim, vai ganhar nada de bom mesmo. Então, o mais importante disso tudo é que, cara, você vai perder tempo. Então, pô, tempo é uma parada que hoje está escasso, que vale ouro. Tempo não se recupera, então eu não gosto de perder meu tempo. Assim, meu tempo realmente custa caro. Quem me contrata sabe. Então, não dá para perder tempo. Total, comunicação é o básico, Natália. Assim, informação, gente, não é para guardar no bolso, sabe? Ah, cara, mas me falaram aqui que amanhã talvez chova, não sei o que. Ah, mas pô, não vou trazer meu guarda-chuva no cara. Não acha que qualquer informação não é importante, sabe? Se comunica, não guarda informação no bolso, passa à frente. A gente, eu acho que a gente vai fazer uma live, eu acho também. Vai, né? Vai fazer uma live sim, falando só sobre a coisa da comunicação, que eu acho que também dá mais 2 horas e meia para a gente falar sobre isso. Então, assim, a máxima do dia de hoje é que tudo isso que a gente está falando é importante para quê? Para você errar menos. Porque, cara, errar, você vai errar. Entender que os erros existem é extremamente importante. Assim, eles acontecem, eles vão acontecer. Mas a forma como você vai lidar com os erros, né?
com os problemas, assim, a forma como você vai lidar. Como é que eu vou dizer isso? Lidar de forma rápida com os problemas e assertiva e objetiva e rápida mesmo, né? No total da palavra, é um dom. Mas assim, se você não veio de fábrica com esse dom, tá tudo bem, não pira, não precisa pirar. Assim, você consegue desenvolver isso é, é, a partir do momento que, cara, você tem entendimento dos processos, que você tem entendimento da organização, do desenvolvimento do método assertivo, de um método otimizado. Então, você não precisa vir de fábrica, sabe, com essa coisa. Quando você entende, você sabe o que você está fazendo, você tem clareza dos processos, você está organizado e você entende e construiu um método, brother, você, pô, não vai passar para o outro. Total, importantíssimo, Bel. Obrigado. É importante você assumir também, né? Eu falei, eu acho que a Bel não estava aqui ainda, a coisa da palavra culpa, né? Que o foco é buscar solução e não focar no defeito, mas tirar a palavra culpa, né? E buscar solução, mas também é importante e é uma qualidade que hoje em dia está escassa e rara, né? Que é assumir os seus erros, né? E enfim, extrema importância, eu acho que isso aí a gente está falando até de outra coisa, né? De caráter e tal. Então, de extrema importância você assumir os seus erros. Então, seguindo aqui na vida, pô, não existe, cara, não existe um dia eu, assim, dou uma batata frita grande do McDonald's, se quiser, até com aquele negócio que eu não gosto, como é que é o nome? Amarelo? É cheddar. Para quem me disser que, brother, tu vai passar. Não existe, não existe, não existe, não existe um dia na sua vida de que você não tenha que resolver um problema dentro de um projeto. Não existe. Então, assim, tá pronto para isso, para resolver, né, de forma, de novo, sistêmica, organizada, entendendo os processos, é o melhor que você pode fazer. Porque, cara, se problema vai acontecer. Eu sei lá quantos problemas eu resolvo por dia, assim, o equilíbrio prático. Então, assim, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Então, é bom você já saber que você vai passar por problema e que você não precisa sofrer com isso, porque problemas acontecem em todos os projetos. Acontece no meu, acontece no João, acontece da Maria, da Joaquina, vai seguir acontecendo. E a outra coisa importante também é que, cara, brother, cinema não tem glamour não, tá? Cinema tem chuva, cinema tem lama, cinema tem noturno, tem que acordar às 4 da manhã. Então, o mínimo que você precisa ser dentro dessa loucura do fazer cinema que a gente ama, que corre na veia, que é um tesão, é ser organizado para conseguir gerenciar tudo isso que vai acontecer. Então, dito tudo isso, eu queria, enfim, então, assim, agora a gente já entendeu a raiz, né? O coração da engrenagem, do desenvolvimento burocrático de um AD, de um projeto. Já entendeu como funciona a criação de um método, que é a partir da organização e do entendimento dos processos. Eu vou trazer para vocês depois as etapas de uma produção em si, né? Falando passo a passo de cada processo do nosso fazer, como eu desenvolvi meus métodos e essas coisas algumas dessas coisas que eu mostrei para você e outras tantas. Então, se você achou esse conteúdo de hoje um saco, se você está extremamente entediado e pensando, sei lá, o quanto pode ser de repente tedioso fazer todos esses processos e aí não sei o quê. Cara, a minha mensagem e que, pô, o que eu faço para driblar o tédio, assim, que eu acho que é uma mensagem importante, assim, que eu acho que eu posso passar para vocês no dia de hoje, que é uma mensagem mais pessoal do que profissional, é que para mim, cara, o tédio é importante. Aí você vai me perguntar, Fernanda, você tá louca, né? Tédio é importante? Vá pra porra. Cara, o tédio para mim é importante porque eu traço metas e atividades na minha vida externa, na minha vida pessoal. Então, isso ajuda a melhorar minha produtividade. Então, quando eu estou ali no meio, imersa naquele monte de coisa, ou no tédio, ou naquela loucura, brother, eu lembro da minha vida pessoal, sabe? Eu lembro dos meus processos pessoais. Isso ajuda o quê? Me ajuda 100%, sabe? A coisa do foco, da mentalidade, né, da mentalização, ajuda 100% a eu não procrastinar,
ajuda a melhorar a minha produtividade. Então, assim, qual é a tua meta pessoal? Já pensou nisso? Fala aí. Eu tô falando assim, para além do sonho, da realização de fazer grandes projetos, assim, seu desejo na vida, porque o meu e que eu consigo realizar com louvor, assim, fazendo projetos, né, de cinema, trabalhando assim, tendo a gestão da minha carreira. Cara, eu tracei uma meta para mim que tem uns 7 anos na vida já, e que eu tô conseguindo fazer todos os anos, agora não consegui por conta da pandemia, por motivos óbvios, mas que é fazer 2 viagens grandes, pelo menos por ano. E, cara, é possível. Então, assim, quando eu tô ali no meio daquele caos, quando eu começo a pensar que é um TED, que é um saco, tem que fazer uns lá, cara, sério, eu penso na minha meta de vida. Eu penso, cara, não, peraí, eu amo fazer isso aqui corre na minha veia, é um tesão, mas tô irritada hoje, mas peraí, tem aquela viagem ali que eu tô programando que eu quero fazer. Então, assim, dica que eu acho que vale traçar sua meta, assim, o seu desejo e pensar nele quando a parada estiver ruim, porque em algum momento vai estar ruim. É ruim falar isso, mas em algum momento vai estar ruim. E, cara, ter gestão da minha carreira hoje me permite fazer 2 viagens por ano. Então, sei lá porque que eu disse isso, mas eu acho que é importante. Não conecta muito com o conteúdo, mas acho que é importante para vocês terem esse pensamento aí e queria passar essa energia para vocês. Dito tudo isso, gente, sei lá, vou ficar aqui mais 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada a método, Queiroga, preste atenção, relacionada à metodologia, à organização e a processo. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, eu tô aí. Ó, bora aqui, entrou uma coisa aqui. O terceiro AD seria um estágio? Como funciona esse chamado para estagiar? Cara, não, o terceiro AD não é estágio, tá? Dentro do. A gente vai falar sobre isso também, tá? Dentro da equipe de direção, você pode ter o coordenador. O padrão é primeiro, segundo, terceiro estagiário. Você pode ainda ter o coordenação de direção, tá? Então, coordenador de direção, primeiro, segundo, terceiro estagiário. Ah, mas o que cada um faz? Vamos descobrir numa outra live. Vou falar com vocês sobre isso também. E como funciona para ser chamado para estagiar, cara? Vamos falar sobre isso aí no dia 2, cara. No dia 2 tem uma live especial que eu vou lançar umas coisinhas aí para o universo. Vamos ver se vai dar certo, que eu acho que é de extrema importância, sabe? Assim, o mercado audiovisual é de fato um mercado fechado. Ele é um mercado restrito e eu sou completamente fora dessa zona de conforto, cara. Eu nasci em Cascadura, eu fui criada em Quintino, eu vim do subúrbio, ZN corre na veia, sofri pra caramba e consegui meu lugar ao sol. Então, acho que todo mundo consegue e eu acho que eu estou aqui justamente para tentar, de alguma maneira, contribuir com o que eu posso para essa formação e para esse acesso a quem não tem acesso, sabe? Começar a poder vislumbrar um horizonte que não tem horizonte. Esse é um dos meus objetivos de vida, cara. Por isso que eu tô aqui. Essa é a hora, né? Formadez. Cara, isso, assim, é outra coisa que é importante vocês entenderem. Cara, quer ser sem direção? Cola aí. Cola aí, assiste material, assiste o canal, vai pro YouTube, maratona lá. Eu tô fazendo um monte de live bacana. O mercado tá aquecido. Cara, o mercado tá aquecido. É, todo mundo tomando segunda dose aí, né? Enfim, vacinação em massa, o mercado tá voltando com tudo e não tem profissional qualificado para trabalhar. Gente, não tem. Todos os dias, 2, 3, 4, 5, às vezes 6 pessoas me pedem indicação de profissional. Então, cola lá, vamos entender quais são os procedimentos, quais são as funções da assistente de direção. E, cara, tem espaço para todo mundo, sim. O mercado está aquecido, sim. Os grandes players estão entrando com força no Brasil, sim. E neguei 9 projetos na semana passada, sim. Então, tem espaço e bora trabalhar, cara. Bora formar essa galera, bora trabalhar. Tá? Bom, então é isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo por estar aqui até agora, mesmo de verdade. E clica lá, segue o canal, dá essa moral aí pra tia, tá? Pra tia Fê.
E vamos falando. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar direct, pode mandar mensagem, estou aí para vocês. Estou de férias um períodozinho, então estou me dedicando a isso, estou me dedicando a vocês, a formação desses novos profissionais. E contem comigo para o que precisar. Beijo grande, obrigada mais uma vez. E até amanhã. Gente, amanhã é mais cedo, tá? Amanhã às 7h30, porque tem jogo do Mengão! Então, amanhã às 7h30 a gente se encontra. Um beijo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Valeu!